genial, porque ele... O Gabriel, que é bom lembrar, fez uma partida péssima, ridícula e foi expulso. Foi expulso. Mas chegou grande para a coletiva e tudo bem. Justamente. Ele fala que a culpa é da imprensa, como se a imprensa estivesse passando uma sensação de que algo não foi treinado, ele quer dizer que foi, porque a imprensa não sabe de nada. Mas saindo um pouco do debate... Salve, nação! Vamos embora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. O Flamengo novamente faz uma nova vergonha, né? A cada data FIFA, a cada tempo que o Flamengo tem para poder treinar, o Flamengo faz uma nova vergonha. Novamente, agora 3-0 o jogo antes da final, né? O Flamengo vai muito pressionado para a final. E o Gabigol, infantilidade do Gabigol. E ainda querem renovar o contrato do Gabigol em 2023 ainda, né? Inadmissível. Renovar o contrato do Gabigol. O Gabigol não tá jogando nada. O Gabigol é um jogador que atualmente, em 2023, só está jogando por nome. É difícil falar isso, mas é a verdade. Gabigol está jogando em 2023 por nome. Porque futebol, que é bom, nada, né? E se a gente colocar na ponta do lápis e bastante jogadores não estão jogando nada essa temporada, né? Vambora para mais um vídeo e vai deixando seu like. Tamo junto aí, galera. Ele demite ano após ano, que pagar mais uma cláusula, já está pagando o Vitor Pereira, continua pagando. O Flamengo faz isso também, né? Mas será que essa mudança é tão certeira em relação à conquista de um título? Eu acho que não, até porque do outro lado você tem um time que... Agora, acho que tem uma outra questão importante. O São Paulo fica para a próxima temporada? Isso eu duvido. A próxima temporada está muito longe. Troca agora, trocar no final do ano? Já deveria estar trabalhando. Se você troca agora ou troca no final do ano? Você não vai ficar? Agora. Você não vai ficar. A certeza, igual o Jean falou, não vai se ter com ou sem o Sampaoli. Mas eu acho que o Flamengo fica um pouco mais perto do título sem o Sampaoli, conhecendo a estrutura do futebol nosso aqui e o histórico recente desse elenco do Flamengo, eu acho que... Há 10 dias de dizer essa temporada, se o Copa do Brasil não é salvar para quem tem essa grana, a maior receita do Brasil, o maior investimento em futebol no Brasil, do continente, uma Copa do Brasil para o São Paulo salva. Para o Flamengo é muito pouco, se ganhar. Mesmo assim, o Flamengo ganha a Copa do Brasil. Você não tem certeza do que vai ser o Flamengo. A convicção é artigo raro ali, né? Não tem como. Agora, se ele perde, ele passa o ano de 2023 com uma série de disputas, de possibilidades, desde o início do ano, e aí veio, né? Veio trocando, chega no São Paulo e perde também. Então, aí eles vão ter que tomar uma decisão. Eu acredito que o São Paulo não fica, não. Fique. Até porque, Calçade, tem uma coisa que também é um fato indiscutível no futebol brasileiro, que é o seguinte: a última impressão ela é muito importante. Quer dizer, o último momento da temporada, antes das decisões, é muito importante. Se a final da Copa do Brasil acontecesse no dia 20 de dezembro, ali para encerrar, para colocar um ponto final na temporada, eu não duvido que na empolgação, na euforia de um título conquistado, dependendo de como esse título eventualmente viesse, esse fator emocional, que no fim é preponderante no futebol brasileiro, se sobressaísse e você dissesse. Agora, é bom lembrar, depois que acabar a Copa do Brasil, com vitória ou com derrota do Flamengo, você tem um Campeonato Brasileiro para jogar, um Campeonato Brasileiro em que, olhando para a postura desse elenco, é difícil imaginar que você esteja a 12 ou a 15 pontos do Botafogo, esse time joga com sangue nos olhos as partidas do Brasileiro. Então, mais 15 rodadas. Mais 15 rodadas. Então, talvez seja... E claro, para um time como o Flamengo, que deveria ser o principal favorito à conquista dos pontos corridos, um final melancólico no Campeonato Brasileiro acabaria tendo um peso muito grande, mesmo com o título da Copa do Brasil. Por coerência, o São Paulo não deveria ficar, mesmo com vitória na Copa do Brasil. Porque se o treinador ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil, foi demitido na temporada passada, e era um cara que tinha um ótimo ambiente, ótimo, era querido pelos jogadores, conseguiu administrar esse ambiente que a gente sabe que não é simples, não é assim simplório. Ele é um ambiente complexo, sofisticado para deixar todo mundo feliz e extrair o máximo. Peculiaridades. Se esse cara não serviu, imagina um cara que no dia a dia é extremamente difícil. E aí tem problemas, certamente, com diretoria, com os jogadores nem se fala, com
os outros funcionários do Flamengo. O São Paulo, isso todo mundo sabe, né? Isso aí não é Mas é impressionante, não é uma novidade. Mudou isso também, né? Não é uma novidade. Não digo que mudou. Foi no Atlético, foi no Santos, foi no Sevilha. É impressionante como a figura pública do São Paulo é outra no Flamengo. Né? Agora ele tá... Pianinho desde sempre, aquela coisa... O Vitor Pereira é igual. O ambiente desde os técnicos da quadra. Ele está tentando ficar. Nós temos até aspas do Gabigol, um ponto que ele destaca exatamente sobre... Parece que ele já identificou que o problema é a imprensa, né? Sobre a defesa ao trabalho do Jorge Sampaoli. Quer ver? Vamos colocar o que disse agora há pouco o Gabriel Barbosa. A gente vive um momento onde a imprensa não vê os treinos, pois é, onde se cria muitas coisas que chegam para o torcedor, muita mentira, vocês acham que sabem muita coisa e realmente não sabem, essa é a verdade. O que a gente fez foi treinado, o Davi Luiz treinou no meio e eu treinei aberto. Aí é preocupante. As coisas não deram certo porque a gente perdeu, claro. Mas ninguém está dizendo que não foi treinado. Você está dizendo que é algo que... Mal treinado, mal executado, está claro. Eu acho que até mal pensar. A frase dele, certamente ele achou que a frase dele foi muito genial, porque o Gabriel, que é bom lembrar, fez uma partida péssima, ridícula e foi expulso. Foi expulso. Mas chegou grande para a coletiva e tudo bem. Justamente. Ele fala que a culpa é da imprensa, como se a imprensa estivesse passando uma sensação de que algo não foi treinado, ele quer dizer que foi porque a imprensa não sabe de nada. Mas saindo um pouco do debate onde precisa se criar esse inimigo, para não se falar do jogo ruim, pois é. Eu acho que se isso foi muito treinado exaustivamente, preocupante para o Flamengo, porque perdeu um bom tempo antes da final, treinando algo que o Thiago Maia pelo corredor esquerdo é uma água, já tinha sido assim contra o Cuiabá, imagina contra o Atlético hoje e o São Paulo no domingo, já tinha sido problemático, você repete. O Davi Luiz, ele não marca e ele não conseguiu distribuir. O meio de campo não tem criação. A lateral direita, o Wesley não ultrapassa e o Gabriel não consegue associar. O lado esquerdo, por mais que você tenha ali talvez o Gerson e o Cebolinha, não tem um lateral para puxar, para abrir espaço. E o Pedro, quando chega, bate ali. Então, é muita coisa que o Flamengo não tem para muito tempo de treino. Então, é mais preocupante ainda se o Gabriel, se ele surge para trazer a verdade para o debate, é mais preocupante. É muita coisa treinada. Eu pedi até para o Dimas separar essa tela, que eu acho que ilustra o primeiro tempo. Camisa 11 ali na ponta esquerda é o Cebolinha. O 20 ali é o Gerson. Certo. 29. O 9 é o Pedro, mas as linhas são finas. Tem pouca interação. Ele ocupa o 8, que é o Thiago Maia, ele não passa. Então a triangulação, o jogo aproximado não acontece. Então fica essa bola para lá e para cá. Lado direito, o Gabriel diz que treinou aberto. O Gabriel é quem puxa esse 10. O 43, que é o Wesley, que geralmente passa, ele não passa. E aí o 29 aqui, que é o Vitor Hugo, que deveria armar, não se aproxima. E o corredor central é vazio. É vazio. O Flamengo não tem jogo por ali. Então o Flamengo tinha problema para se defender, não criava num jogo aproximado, porque se ele não tem meio, você imagina que ele vai jogar pelos lados. Não joga por um lado, não joga pelo outro, não joga pelo meio, o Pedro não arrasta. Então, assim, essa é a salada. Esse foi o espantalho de time do Flamengo no primeiro tempo. Então, se o Gabriel vem dizer pra gente, trazer a verdade, que esse time foi muito treinado nessa pausa, às vésperas de uma decisão, eu acho que é mais preocupante. Não, mas vamos pensar o seguinte, dentro da frase do Gabigol, então mergulhar na frase do Gabigol. Tá bom, imaginar que todo mundo tivesse tido o treino a semana toda. E o resultado fosse o mesmo, porque não é... Mas o resultado, o desempenho. Não é o fato da imprensa assistir o treino ou não que vai mudar o resultado do jogo, né? Exato. Mas, por isso que é muito maluco. E a gente estaria falando o quê? Gente, ele foi muito bem treinado. Mas hoje não aconteceu. Foi uma tragédia no jogo. E olha, é legal ver treino, é legal. Embora muita gente fique conversando nessa hora. Mas... Sabe a escola... Muda, eu não consigo entender, assim, o... eu não vou nem citar. Por exemplo, isso aí é bem bacana falar, até porque a expulsão dele... Nós temos, inclusive, a imagem e tal... É bom falar, a notícia é o jogo ruim dele, a expulsão. Isso. Não transformemos essa fala dele. É bem legal dar uma desviada na conversa. Eu até perguntaria a vocês, porque hoje faltou o Bruno Henrique, que não jogou exatamente por estar suspenso. Tem resolvido muitos problemas. O Gabigol recentemente... Não jogou Arrascaeta também. Não jogou Arrascaeta. O Bruno Henrique, com a bola que tem jogado, vai voltar e vai ser encaixado em algum ponto desse time aí, com toda certeza. Ter um chefe. O Gabigol não parece ter chefe no Flamengo. Seja o técnico, seja o vice-presidente de futebol, parece que ninguém pode falar com o Gabigol, ninguém tem a liberdade ou a coragem de chegar para ele e tratá-lo como um funcionário do clube, que é o que ele é, um funcionário, diga-se, muito bem remunerado, com todas as glórias e honras, tudo que ele já fez por esse time, está na história do Flamengo, não se discute por todas as marcas, e tem qualidade, evidentemente, também para seguir por anos e anos fazendo toda a diferença do mundo,
Mas às vezes os jogadores passam por fases que você vai precisar intervir, seja do ponto de vista tático, do ponto de vista físico, do ponto de vista psicológico. Comportamental, que é o psicológico, e para mim esse talvez seja um momento. Esse momento já chegou em relação ao Gabigol há algum tempo, né? E chama atenção ele se apresentar para a entrevista, ou alguém apresentá-lo à entrevista, como aconteceu. O Flamengo justifica que é para utilizar a estrutura da coletiva, então tinha backdrop ali com as marcas do clube, então foi por isso. Não teria sido exatamente para surgir como um porta-voz, tanto que São Paulo fala em entrevista, não seria um problema. Mas por várias vezes não teve entrevista. Exatamente, e mas por muitas vezes a gente queria ouvir o Gabigol não falava. Então E hoje ele foi expulso, tem algo diferente, tem no mínimo algo diferente. O expulso, o Gabigol surge para falar e para dar um recado. Porque ninguém sabe, a torcida tem que acreditar, a gente já virou, vamos acreditar, e a imprensa não sabe nada, isso foi treinado, preocupante. E vamos aí. Parece que está tudo bem. O fato não foi treinado só piorou. Para mim, a questão é que qualquer que seja a escalação, não tem a menor ideia se o Flamengo vai conseguir jogar coletivamente bem. Chegamos num ponto em que vai ter a final da Copa do Brasil. Coletivamente, eu acho que é até possível afirmar que o Flamengo não vai ter uma grande exibição. Não, o Flamengo ou tem mobilização. Não, eu acho que ou tem mobilização, ou tem um Bruno Henrique contra o Botafogo, ou tem uma genialidade do Arrascaeta. Não me recordo também, você tira ali... mas é que teve o Grêmio e o Fluminense, esses dois jogos. O Fluminense, para mim, tinha muito mais uma mobilização. O Botafogo também razoavelmente bem. Razoavelmente. Seria surpreendente. Voltamos lá naquele gráfico do início, né? Ruim. Será que nos próximos 2 domingos vai ter aquele ponto fora da curva aqui? Mas é muito pouco, é aquilo. O Flamengo vai pegar a xepa. O que sobrou do ano pode ser a Copa do Brasil. São Paulo é o banquete. É o banquete que nunca teve. O Atlético não tinha Fernandinho, que é um gigante no meio de campo. Tinha Vitor Roque. Essencial. Né? O Vidal também se machucou. O Bento. Então, assim, o Atlético não é que foi o Atlético inteirinho. Mas o Flamengo está desfalcado. Mas o Atlético... 3 dos seus melhores jogadores. O Atlético, os caras estava esfacelado. Os caras que não estavam à disposição são... Sim, caras gigantes. Que determinam o jeito de jogar do Atlético. Então o Atlético também venceu com problemas. Eu só acho que assim, agora... O Atlético competiu, que o Flamengo não fez. O Flamengo tem que olhar muito para esses dias, são 4 dias até a final, a primeira final. E até nesse sentido, eu acho que a escolha do Gabigol numa entrevista coletiva nesse momento não é a melhor escolha também. Porque eu acho que assim, o Flamengo tem que fazer de tudo agora... E a própria torcida, eu acho que deve pensar dessa maneira, a maior parte, que o protesto agora, às vésperas de uma final de Copa do Brasil, não leva a nada. Eu acho que assim, agora, assim como a postura da torcida deveria ser aquela postura de apoio incondicional e depois das 2 finais... Se você quiser protestar, você protesta à vontade, você pede as demissões, você pede cabeça... Mas você acha que apoio vai mudar isso? Eu acho que agora gerar uma crise do tamanho do mundo não vai levar a nada. Colocar o Gabigol para dar entrevista não leva a nada. Quer dizer, é muito melhor você ter um cara mais consciente, um cara mais equilibrado. O que revolta mais, após o Flamengo perder de 3-0 e levar um baile do Atlético Paranaense, o Gabigol veio na coletiva, né? O Gabigol, ele foi pra entrevista coletiva, né? Primeiro foi o Gabigol e depois foi o Sampaoli. Então o Gabigol, ele foi pra entrevista coletiva, deu uma coletiva lá bem rápido, de aproximadamente 10 minutos, e o Gabigol disse, em entrevista coletiva após a derrota, né? O Gabigol disse, Sampaoli tem a cara do Flamengo. Isso mesmo que o Gabigol falou. Dizendo que o Sampaoli tem a cara do Flamengo. Eu acho que o Gabigol tá meio doido depois da expulsão, né? O Sampaoli tem muita cara do Flamengo e por isso parece que é muito tempo, mas é pouco tempo de trabalho. Ele quis dizer que, pelo tempo que ele já está no Flamengo, dá indício que é muito tempo, mas até o momento são pouco tempo, né? O que a gente quer é tentar oscilar menos. Como a gente fez um grande jogo contra o líder né, do Brasileirão, que é o Botafogo, a gente procura ter um equilíbrio. É aquilo. O Gabigol, acho que não sei se ele está recordando, é que a palavra oscilação acompanha o Flamengo o ano inteiro, né? A palavra oscilação. O Flamengo raramente faz jogos acima do... Vamos dizer assim, fora do normal, né? São raras exceções de partidas fora do normal.
A oscilação do Flamengo é que a oscilação do Flamengo é fazer partidas fora do comum. Entendeu? Contra o Fluminense, contra o Grêmio, contra o Botafogo, essas partidas são fora do comum. Porque a oscilação do Flamengo é uma sequência de partidas ruins, mesmo com vitória, partidas ruins. Aí dá um pico lá em cima, volta, que é uma partida boa. Mantém umas 2 meses de partida ruim, dá um pico lá em cima. Essa é a oscilação que o Flamengo está fazendo, né? O Flamengo poderia oscilar muito menos. Até o momento, o ano já está terminando, já estamos em setembro e até agora o Flamengo continua oscilando e muito, né? A gente não consegue descrever aqui 3 partidas boas em sequência do Flamengo. Foram 3 partidas boas que o Flamengo conseguiu fazer em sequência. Não existe. Não existe. Por um elenco que custa tão caro, com jogadores de qualidade, jogadores renomeados, né? Tanto fora, tanto no Brasil, principalmente no Flamengo. Os jogadores não conseguem jogar. Teve a situação do Vitor Pereira, aquele desastre. São Paulo chegou, São Paulo conseguiu dar uma cara pro Flamengo, aparentemente ali, mas depois foi ladeira abaixo, né? E esse jogo contra o Atlético Paranaense foi a gota d'água, sinceramente, foi a gota d'água, né? O que o São Paulo inventou, Cebolinha é ex-jogador pra mim. Gabigol, expulsão infantil. Isso, querendo ou não, pode prejudicou o Flamengo da partida. E pra mim o Gabigol tem que ser banco. O Gabigol é um ex-jogador em atividade, né? E o Gabigol joga por nome. É difícil falar isso, né? Muitas pessoas não gostam de falar, mas o Gabigol hoje em dia joga por nome. O Pedro, mesmo não jogando bem, mesmo não tendo um dos seus melhores momentos, o Pedro ainda continua fazendo mais coisa do que o Gabigol, né? Gabigol tá só... E ainda Marcos Braz, Landim, Spindle ainda quer renovar o contrato do jogador desse, que não tá fazendo nada e no seu último ano de contrato pode ser pior ainda, né? Esse Gabigol, a gente, torcedor do Flamengo, não reconhece. Esse Gabigol, renovar por mais 3, 4, 5 anos, esquece, meu filho. Acaba o contrato ano que vem e pode mandar embora, sinceramente.